Hoje a gente vai corrigir a atividade aqui que eu pedi na última aula sobre concordância nominal. Aí diz, assinala a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Quer dizer, se você pluralizar a frase toda, algumas palavras, ele está falando destacada, mas nem estão destacadas. Mas a resposta correta é a letra E. Só estudei o elemento que me deixa meio apreensivo. Aí, neste caso, a palavra só e a palavra meio, eles se tornam sempre invariáveis. Nos outros casos, essa palavra meio e só, às vezes, dependendo se você colocar a frase no plural, ou então pode ter feminina, só não neste caso que essas palavras são invariáveis. Vão ficar sempre dessa forma no singular. 2. Estão corretas as concordâncias nominais, exceto aí a letra C. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. Está incorreto, porque aí, se é quadros, se está no masculino plural, então teria que ser raros. E se fosse concordar com os dois, teria que concordar no masculino plural também, então seria raros da mesma forma, porque são palavras de gêneros diferentes, então não pode ficar raras no feminino. Se as duas palavras fossem do gênero feminino. Assinala a alternativa em que indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. Aí, no caso, justiça entre os homens é necessário, proibido entrada de estranhos e cerveja é gostoso. Elas estão todas invariáveis no masculino aí singular, porque a palavra justiça não está com determinante, a palavra entrada e a palavra cerveja. Agora, se você tivesse colocado um artigo aí na frente, a cerveja, ficaria é gostosa. A justiça entre os homens é necessária. Então, você viu, elas quando se colocam um determinante diante da palavra, essas palavras aí, é necessário, é proibido, é gostoso, é bom, é ótimo, elas ficam variáveis, só quando você coloca um determinante. Quando não coloca, como nos casos dos exemplos acima, eles se tornam invariáveis. A concordância nominal inadequada na letra C, terras e clima desconhecidas. Mesmo caso anterior, porque aí teria que ser desconhecido ou então desconhecidos, porque o clima é uma palavra do gênero masculino. Assinala a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi cara, como se referindo à palavra entrada, como está com determinante aí, e o verbo foi aí é um verbo ser, que é no passado, é o passado do verbo viu, gente? O verbo, na verdade, é o verbo ser, mas quando no presente a gente fala e no passado a gente fala foi. Mas o filme e o desenho apresentados, aí está correto, porque filme e desenho estão duas palavras no gênero masculino, poderia concordar com o mais próximo ou com os dois. Compensaram, pois saímos todos alegres. Também alegres está se referindo a nós, ou a todos mesmo. Então, a nós todos, no caso. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. Você viu que a pessoa que falou muito obrigada foi uma mulher. Por que você sabe que foi uma mulher? Por causa da palavra emocionada. Outro. Esse aqui é a concordância verbal. Já faz anos havia neste local árvores e flores, hoje só existem ervas daninhas. O verbo fazer no sentido de tempo e o verbo haver no sentido de existir, eles são invariáveis, fica sempre no singular. Já o verbo existir, ele é variável, ele pode ir para o plural. Portanto, como ervas daninhas está no plural, então podemos colocar aí no plural, a terceira pessoa do plural. Isso aí é marcar a opção
Errada aí a letra C, falta aos países desenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Então, aí falta aos municípios, aos países. Porque o que falta aí é a legislação. E a legislação está no singular. Portanto, falta a quem? Quem falta? Há uma legislação, falta, não é? Aos países desenvolvidos, uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos, falta aos países desenvolvidos. Essa frase aí, ela está na ordem inversa, e para você colocar na ordem direta, você teria que buscar quem é o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. E falta a quem? Aos países subdesenvolvidos. Neste caso aí, aos países, é como se fosse o objeto indireto. Então, o verbo faltar aí está no plural e deveria estar no singular, concordando com legislação. O outro comenta-se entre analistas políticos que, se o governo mantiver essa política salarial e se o empresário não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos quando os sindicatos intervierem. Estará instalado caos total. Então, em letra D, a resposta correta. Não vou tratar muito detalhadamente sobre esse assunto, porque esse assunto a gente não discutiu ainda muito aprofundado, deixar mais para frente. 10. A ocorrência de interferências leva-nos a concluir que uma relação profunda entre o homem e sociedade devemos concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes. Você viu, ficou todo no singular, leva. O que nos leva? Leva a quem? A ocorrência de... Quem é que leva a nós? Nesse caso aí, a ocorrência de interferência. A ocorrência de interferência. A palavra ocorrência está no singular. A concluir. Leva-nos a concluir que é uma relação profunda. Torna, no caso aí, torna quem? O homem, né? Uma relação profunda entre o homem e a sociedade que os torna mutuamente dependentes. Bom, gente, terminamos nossa aula por aí. E tenham todos um bom dia. Esses assuntos vocês deveriam buscar, estudar muito. Se vocês tiverem uma gramática em casa, comece a estudar. Esse assunto é muito importante na vida de vocês. Bom dia para todos.